Você gosta de bolo? Gosta, seu Alexandre, de bolo? Rapaz, tem uma história do bolo que tá rendendo aqui em João Pessoa. Lá na Ilha do Bispo. Um bolo supostamente envenenado. Olha o restante do bolo dentro de um saco plástico que está indo para análise. A história desse bolo é uma verdadeira saga. E ainda um grande mistério. 7 pessoas passaram mal depois de ingerir esse bolo, depois de comer esse bolo. Qual a origem do bolo? Quem teria envenenado esse bolo? Teria sido uma tentativa de homicídio, uma tentativa de chacina? É o que a polícia está tentando levantar. A gente, inclusive, fez um levantamento e descobrimos para onde o bolo originalmente iria. Você vai se surpreender com a revelação, para onde esse bolo seria levado e aonde ele foi parar. E como ele foi parar nessa casa. 7 pessoas comeram o bolo, passaram mal, tiveram que ser internadas, entre elas uma criança. O Jonas Batista, inclusive, está pronto, eu vou chamar ele já já, só me dá o Jonas Batista aqui, ó. Porque o Jonas está pronto e ele passou a tarde inteira seguindo as pistas do bolo. Levantando ingredientes, não para fazer outro bolo, mas para trazer para a gente detalhes sobre essa história e o desfecho dessa história toda. Segura o Jonas rapidinho aí que ele vem com a história do bolo, não é receita de bolo não, mas ele vem já já com o bolo. E o que esse bolo provocou, porque ele apurou durante toda a tarde, porque antes, atenção, ele foi lá na casa, investigou, tudo nos mínimos detalhes, foi lá na Ilha do Bispo, olhou com detalhe, fuçou como um bom repórter ele é, com o faro do jornalista que ele é, e traz as informações pra gente agora numa matéria especial que você acompanha agora. Pode soltar. Essa é a rua Lopo Garro e essa aqui é a casa de uma família que se intoxicou na quinta-feira passada depois de todos comerem um bolo. Na verdade, 7 pessoas da mesma família, 4 adultos, 2 idosos e uma criança. Eles moram aqui, todos já receberam alta, já estão em casa, passam bem, mas estão tendo acompanhamento médico. Os 4 últimos que estavam internos receberam alta por volta do meio-dia dessa sexta-feira e já estão em casa. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas eu conversei com a irmã do rapaz que ganhou o bolo. Ela disse que a mãe dela, o pai dela e o irmão estavam em casa, estavam dormindo, estão bem, mas ainda estão um pouco sonolentos. E ela me contou o seguinte, ela disse que o irmão dela foi quem ganhou o bolo. Ganhou de uma mulher que é conhecida, que também mora aqui na Ilha do Bispo, e que o bolo estaria na geladeira da casa dessa mulher há aproximadamente uns 3 dias. E aí ela deu ao rapaz para não jogar o bolo fora, ele trouxe para casa e comeu o bolo juntamente com a família. Ela disse que não atribui, não sabe dizer se a intoxicação foi provocada por alguma coisa que tivessem colocado no bolo ou se o bolo estava estragado com algum tipo de bactéria, com alguma coisa, e isso teria provocado a intoxicação, a infecção que levou toda a família para o Hospital de Emergência e Trauma depois de terem sido socorridos pelo SAMU. Sono, assim, pesado de pessoas que a gente tentou acordar e não conseguiu. Só com o tempo que eles foram acordando, depois da nossa chegada. Que houve essa ingestão do bolo às 7h da noite e com 30 minutos começaram a passar mal e dormir. E só foi acionado o SAMU após 21h30. Ela me contou o seguinte, ela disse que o irmão dela, um rapaz de 25 anos, ganhou o bolo dessa mulher e trouxe para casa. O que se comenta no paralelo é que essa mulher teria trazido o bolo para casa há alguns dias, quando teria ido visitar uma pessoa em um presídio aqui de João Pessoa. A pessoa que levou o bolo para o presídio não conseguiu entrar com o bolo na penitenciária, deu o bolo para essa mulher trouxe o bolo para casa e, na sequência, deu o bolo ao irmão da moça aqui dessa casa, que acabou a família toda intoxicada. Como eu disse, eles não atribuem, não sabem dizer o que é que esse bolo tinha. O que eles me contaram foi o seguinte, eles disse que todos comeram do bolo e logo depois de eles terem comido, eles notaram que começaram a ficar um pouco sonolentos, sentindo um pouco de mal-estar, aquela ânsia de vômito, aquela situação um pouco incômoda. Daí, ela, diante daquela situação, resolveu chamar o SAMU.
Uma equipe do SAMU veio, fez os primeiros exames aqui mesmo na casa e na sequência todos foram levados para o hospital de emergência e trauma. Quando eu cheguei aqui eu vi um cenário, né, de guerra mesmo. Os pacientes estavam com sintomas de envenenamento, sonolência, um pouco de perda de consciência, desorientação, assim, coisa como fosse um envenenamento. Agora, que substância, a polícia levou o material, levou o resto do bolo. O bolo, ela disse que passou para uma equipe da polícia para que o bolo fosse encaminhado para o Instituto de Polícia Científica para que seja submetido a um exame mais detalhado para saber se existe algum produto nesse bolo, se o bolo tem algum tipo de produto, de veneno, se tá ruim, está estragado, se foi bofo, o que foi, se foi algum tipo de bolor que provocou tudo isso. Ela disse que somente esse exame é que vai dizer alguma coisa. O bolo foi entregue ao policial. Ela me disse também que a família ainda não prestou nenhum tipo de ocorrência da polícia, não fez nenhum boletim de ocorrência. E eles também ainda não decidiram se vão fazer ou não um boletim de ocorrência, porque ela me disse que não enxergou maldade na pessoa que deu o bolo para o irmão dela. Mas que história mais... O bolo ia para dentro de um presídio. O destino do bolo seria um presidiário. O bolo seria consumido por um presidiário. A dúvida é, esse bolo, sendo consumido pelo presidiário, ele já iria com a intenção de causar algum dano no presidiário? É a pergunta. O bolo já estava adulterado com o intuito de mexer na vida lá dessa pessoa, desse presidiário? A pessoa que leva o bolo ao presídio, quem é essa pessoa? Aí depois o bolo fica numa geladeira 3 dias. Olha que história sem sentido. O bolo que seria levado para o presídio não foi, porque chegou lá, a administração do presídio não deixou o bolo entrar. Por quê? Achou alguma coisa estranha? Porque pode entrar bolo no presídio. Pode. Você pode levar um bolo para um apenado. Sabe como é que faz lá? É o seguinte, abre o bolo, a pessoa pega uma faca e fura o bolo todinho para saber se não tem droga dentro. Corta, fatia, o bolo para saber. Não passa, pode passar, passou pela inspeção. Por que esse bolo não passa pela inspeção? Por que ele não chega até a inspeção? O que foi visto naquele bolo que não passou pela inspeção e não deixou entrar no presídio? Aí o danado do bolo deu negada a entrada dele no presídio, vai para uma geladeira na casa de uma pessoa. Bota lá. O bolo passa 3 dias na geladeira. 3 dias. A minha dúvida vem agora. Será que esse bolo estragou na geladeira e por isso as pessoas adoeceram? Acho que não, pelo grau da passada de mal da galera. Acho que não foi isso não. Mas veja, aí 3 dias o bolo na geladeira, a mulher chega e diz assim, esse bolo para não estragar, toma, seu Luiz, o bolo para o senhor. Aí o cara pega o bolo e leva para a casa dele. Quando chega na casa dele, geral come o bolo. Todo mundo come o bolo e geral adoece. Todo mundo passa mal. Jonas Batista, põe aqui. Ele tem faro para essas histórias. Jonas, aonde é que está o nó dessa história? Me diz aí, qual a receita desse bolo para a gente entender o que é que aconteceu, meu irmão? Pois é, Fábio, como você disse, a gente precisa saber quais os ingredientes que foram utilizados na fabricação desse bolo para entender melhor essa história, né? Porque uma comida estragada, ela geralmente provoca uma infecção intestinal, que tem sintomas como diarreia, vômito e tudo mais. Mas o problema é que as pessoas que comeram do bolo ficaram sonolentas, ficaram apagando, né? E isso aí já dá uma outra característica à reação provocada por terem consumido o alimento estragado. Ninguém sabe. Somente a perícia. Aliás, o que restou do bolo já se encontra no Departamento de Medicina Legal, vai ser submetido a uma perícia e nos próximos dias nós vamos saber. Mas uma equipe nossa esteve lá no IPC, conversou com a perita, com a chefe do núcleo forense do IPC, a Cíntia Vieira, e ela explicou como é que vai ser feito esse exame e em quanto tempo nós vamos saber, afinal de contas, o que é que esse bolo tem, qual foi, digamos assim, o produto
produto ou que receita carregada foi essa que levou essa família toda para o hospital de trauma. Vamos ouvir a explicação da perita. Recebemos hoje pela manhã, o delegado enviou o material em vista da suspeita de presença de veneno no bolo. O material foi encaminhado para o laboratório de química, onde serão procedidos os exames de pesquisa de substâncias químicas, no caso de venenos. É possível, por meio desse teste, por meio desses exames, por meio dessa análise, saber qual o veneno foi usado no caso de uma afirmação de realmente ter sido o bolo ter sido envenenado? Sim, após os peritos fazerem as análises, nós fazemos análises em equipamentos e que ele vai fazer, na verdade, uma varredura no material e nós poderemos dizer, caso tenha sido envenenado, qual o veneno que está presente, qual a substância tóxica que estaria presente no material. A gente tem uma ideia de em quanto tempo esse resultado pode sair, esse laudo é apresentado pelo IPC? Na verdade, nós faremos as análises, iniciaremos na próxima semana e, dependendo do resultado, pode sair mais rápido ou pode-se precisar fazer novos exames. Tão logo os exames tenham sido realizados, o laudo será finalizado e entregue à delegacia. Pois é, né? A gente agora tem que esperar o laudo final que vai ser emitido depois dos exames de laboratório que vão ser feitos, que vai definir que tipo de produto, se veneno, se algum outro produto, uma droga, seja lá o que for, que foi colocado nesse bolo. E se confirmar que realmente o bolo era envenenado ou que tinha algum produto tóxico muito pesado, eu acho que aí já começa a ter uma outra conotação esse caso, porque confirmando que o bolo estava contaminado, qual teria sido a intenção da pessoa que levou o bolo para o presídio? Colocar o bolo lá dentro para atingir um presidiário ou para usar esse bolo com uma outra função, já que as pessoas que comeram do bolo caíram no sono, digamos assim. Aí eu acho que começa, quando sair o laudo final da perícia, com toda certeza vai começar uma nova etapa no processo de investigação para saber. E aí fica a pergunta, né? Afinal, o bolo estava envenenado? E se estava, quem envenenou o bolo e qual seria a intenção? É isso, Fábio? Certeza, você parece que tá matando a charada aí, rapaz. Você tá indo pelo caminho que eu imaginei também. Será que tinha algum sonífero dentro do bolo? Será que era para alguém comer e dormir dentro do presídio? Sei lá, e aprontar alguma coisa? Eu acho que é por aí também. Agora eu lembrei, Jonas Batista, só para lhe liberar, certo? Eu volto já com você, mas só para liberar. Quando deu sono nas pessoas, eu lembrei, eu conheci uma pessoa, eu não vou citar o nome dela aqui, não era nem brasileiro, não vou nem dizer a nacionalidade dele. Eu conheci uma pessoa que ele fazia bolo, sabe de quê? De maconha. Era. Fazia bolo de maconha. Aí, se você for para Cabrobó em Pernambuco, você pode tomar cachaça com raiz de maconha. Ó. E vender um brisadeiro, né? Chama-se brisadeiro. Brisadeiro, ó. Com THC. Então, a coisa tá Brisadeiro. bem... Como se diz assim, a culinária das drogas é conhecida. Todo mundo sabe, né? Tem muita coisa rolando por aí afora. Afinal, pode ter certeza disso, viu? Afinal, é uma erva, né? Obrigado, Jonas.